Esse escândalo das joias, que hoje é o alvo dessa investigação da Polícia Federal, nesse depoimento simultâneo, que até traz aí em destaque o silêncio de Michele e de Bolsonaro sobre isso, mas os dois mesmos já falaram disso publicamente. A Polícia Federal, ela cita que existe uma espécie de uma organização criminosa em torno de Bolsonaro a respeito dessas joias. E por isso essa investigação em andamento, e por isso essa preocupação de essa investigação não dar em nada, porque são relógios, esculturas, outros itens de luxo que foram recebidos pelo ex-presidente, que foram vendidos no exterior. Há trocas de mensagens no celular de Mauro Cid mostrando isso. Investigação sobre o uso de aeronaves da Presidência da República para levar essas joias lá. A tentativa de retirar essas joias que ficaram presas no aeroporto. Ou seja, são denúncias graves e importantes. O Bolsonaro disse que recebeu os presentes de valor alto da Arábia Saudita por causa da relação de amizade que ele tinha com esse país. Foi essa justificativa inicial que Bolsonaro deu. E ainda completou, eles têm dinheiro, pô. Se não tivesse no cadastrado, se eu tivesse tentado a camuflar isso aí, jamais o Estado de São Paulo ia saber que eu tinha recebido essas joias fora do Brasil. Agora, as joias caras, sim, caríssimas, até pela relação de amizade que eu tive com o mundo árabe. Então, por amizade, ele disse que teria recebido isso, né? E que eles tinham muito dinheiro. E Bolsonaro, quando ele permaneceu um período fora do país, que a gente sabe, né? Antes de entregar a faixa presidencial a Lula, antes de encerrar a sua gestão aqui, ele foi para os Estados Unidos e por lá ficou por mais de 2 meses. No retorno ao Brasil, e aí o escândalo das joias tinha realmente estourado com uma reportagem do Estadão, com a descoberta até desse kit de joias no aeroporto, Bolsonaro disse que nada foi escondido, e que os itens estavam lá à disposição para quem quisesse. Não sei porquê desse escândalo todo. Uma coisa que eu gostaria de não devolver, as armas, coisa pessoal, né? Entregar para a Polícia Federal, a PF deve fazer um bom uso disso aí, mas faz parte da regra, né? Então vamos em frente. Nada foi extraviado, nada sumiu, nada foi escondido. E até alguns dias antes dessa declaração de Bolsonaro, a Michele foi questionada sobre esse caso e ela ficou incomodada, falou: o que eu tenho a ver com isso? Essas joias que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. Então estou me associando ao primeiro caso quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa do Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Bom, ela hoje foi lá prestar depoimento, está sendo investigada a respeito disso, do caso das joias, né? Bolsonaro falou mais uma vez a respeito das joias e isso foi até antes do julgamento dele no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos relembrar o que ele disse. Como não é uma joia para se vender no mercado, é específica para uma nação, o preço vai estar lá embaixo, vai estar abaixo, 2 milhões de reais. É bastante valor? Vai estar longe de 16 milhões. E a Receita também acabou de informar que não tem que se cobrar imposto em cima daquelas joias que nunca passou pelas minhas mãos ou pelas mãos delas. Tudo que o TCU determinou, eu cumpri. Eu não quero abrir uma fundação para mim, como outros presidentes fizeram, porque é dor de cabeça. Para sustentar, eu tenho que pedir doação, eu tenho que estar na Lei Rouanet, eu não quero isso, eu quero doar esse material todo e ficar livre desses problemas. Repito, tudo que o TCU determinou, obviamente, eu cumpri. O senhor acredita que pode ficar inelegível? Aí eu não sei. É muito importante a gente ouvir essa fala, né, Sakamoto? Olha como é importante a gente relembrar isso. Ele falou em 18 de maio, e depois que apreenderam o celular de Mauro Cid, que conseguiram essas trocas de mensagens, saíram outras reportagens, inclusive na revista Veja, mostrando essa troca de mensagens, foi descoberto um esquema de venda das joias. Quando ele diz, eu nunca quis isso, nunca passou pela minha mão, e aí ainda ele fala, eu gostaria de doar tudo isso, é o que ele diz, eu gostaria de doar tudo isso. E não foi o que aconteceu com a própria fala de Wassef que a gente acabou de ouvir, ele indo recomprar o Rolex para eles devolverem ao Tribunal de Contas da União. Como é importante ouvir essa sequência, né, Sakamoto, das falas de Bolsonaro públicas a respeito das joias. Ô, Fabiola, quando o Bolsonaro for preso, eu vou sentir um pouco de saudade dessas declarações, porque são de tão estapafúrdias, a gente ri. Rir de um rir de nervoso, tudo bem, confesso, mas a gente ri.
Porque é o seguinte, vamos colocar o seguinte, né? Eu quero doar. Cara, vem cá. Ele ganhou milhões de reais, né? Ele não. O governo brasileiro, a presidência da República, recebeu de milhões de reais através das mãos dele. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia chegou na mão dele, ele poderia falar assim, ó, pega todo esses ouro, esse diamante, tudo que os árabes deram, né, para o Brasil, não para mim, para o Brasil, e vamos pedir autorização para leiloar e doar tudo para programas, né, de saúde, né, para programas de alimentação, de fome. Ah, ele não fez isso por quê? Porque ele achou que, inclusive, que não havia fome no Brasil. Vamos lembrar, né? Ele falou isso, não há fome no Brasil. Mas vamos dar para um outro projeto. Ele não fez isso. Ah, eu não toquei. Não precisava tocar. Isso passava pela mão de aliados dele. Era o Mauro Cid, que era tenente-coronel, era sargento que trabalhava com o Mauro Cid, era tenente que trabalhava com o Mauro Cid, era o pai do Mauro Cid, que era general. Passou pela mão de todas as pessoas, era o Wassef. Passava pela mão de toda essa gente. Bolsonaro não precisava tocar, mas ele que pairava acima de tudo isso. Fabiola, é importantíssima essa sequência colocada aqui pelo UOL, porque ela também lembra uma coisa. Vocês vão perceber, né, toda uma estrutura, todo um esquema montado para desviar joias dadas ao Brasil. E o que acontece? Olha que doideira. Isso, na verdade, remete ao comportamento do próprio Bolsonaro durante o momento que ele era deputado federal. O deputado federal, e a Ju está aqui de prova, que fez muita investigação sobre isso, o que ele fazia? Ia tirando dinheiro de funcionários fantasmas, muitas vezes, desviando milhões de reais no final do dia para comprar imóvel. Né? Ele não aparecia naquelas grandes negociatas com estatais, etc., porque ele era do baixo clero. Então, o jeito que ele deu era vamos sangrar os cofres públicos desse jeito, né? Por baixo do pano, né? Vamos sangrar, picar o salário de um funcionário fantasma aqui e ali, até que compra 51 imóveis com milhões de reais de dinheiro vivo. É a mesma coisa com relação às joias. Ele, esse mesmo padrão, né? Ele foi e levou para a questão das joias. Vamos sangrar aqui, vamos tirar o dinheiro ali, vamos botar para vender em Miami, vamos não sei o que lá, para resolver. Ou seja, é roubo da mesma forma. A única diferença é que é um roubo cuja metodologia ele tinha desenvolvido muito bem quando ainda era deputado, que ele trouxe para a presidência da República.